Oscar Soares, a seguir para Maria de Fátima. Diz Manuel Pereira dos Santos que há outros Bangladesh. Há um dia, ou 2 dias, foi anunciado que a Administração da Siderurgia Nacional tinha ameaçado fechar a siderurgia e ir para a Espanha, deslocá-la para o outro lado. É isto que significa o Bangladesh e as fábricas têxteis construídas em prédios que abatem, com 1000 mortos. É a chantagem, por um lado, e é a exploração, de um lado, a exploração dos trabalhadores desses países, pondo em causa a economia dos outros de onde as fábricas saem. É isto que está em causa, neste momento, no nosso governo, na política nacional. O governo está a construir ilegitimamente uma sociedade mais injusta e mais pobre. Ilegitimamente porque não apresentou esse programa político. Ilegitimamente porque as 4 medidas foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. Nenhuma delas tinha sido apresentada e fazia parte do seu programa de candidatura dos partidos que os apoiam. Eu penso que nós aqui chegamos com facilidade a um consenso na condenação do atual governo, não só pela política da austeridade, mas porque, de facto, ele não é o governo de Portugal face à Troika, é o conjunto de representantes da Troika face ao povo português. Eles não representam o povo português, representam a Troika, representam o empobrecimento, a miséria. Representam a tentativa de nos dividir, privado contra o público, jovens, entre gerações. Significa o conselho dado por Passos Coelho para que os jovens emigrem. Significa a miséria. Se é fácil nós chegarmos a consenso na análise que este governo faz medidas mais exageradas do que as próprias medidas exigidas pela Troika, é capaz de não ser tão fácil chegarmos à resposta. Se nós achamos que o governo é legítimo e atua legitimamente, se é um governo que desgraça Portugal e os portugueses, que só falou em investimento ao fim de muitos meses, primeiramente como uma resposta tática perante os problemas que estava a atravessar. Coloca-se-nos um problema. Precisamos nos livrar deste governo. Muitos de nós tiveram a ilusão que isso era fácil perante as grandes manifestações de setembro e de março. Verificou-se que não era. Não é. Eles podem dizer hoje uma coisa, como aconteceu agora por causa das pensões, hoje uma coisa e amanhã outra. Aliás, hoje vem no Expresso o cálculo da percentagem que vai cair nas pensões, que eles calculam que seja da ordem dos 20%. Portanto, e há uma semana que existe uma palhaçada pública sobre se há o corte das pensões, se não há, se afirma que há, para dizer que há, é uma confusão. Nós precisamos de terminar com essa confusão. Aí tem tido uma posição importante, a clareza de posições do Partido Socialista, mas também temos que reconhecer que a posição institucional da Presidência da República, pela cobertura que dá ao Governo, cria sérias dificuldades. Eu penso que é essencial um combate permanente
a explicar o que é, quais são os verdadeiros objetivos da política do governo. A explicar quais são a ser as consequências e quais se encaminham para ser as consequências. E em procurarmos eficácia para as formas de ação. E aqui, quando se fala em eficácia, quando se fala em justiça, colocam-se os problemas das relações dentro do movimento sindical com o PCP, os seus militantes, e a corrente sindical na CGTP. É uma relação difícil e que precisa de evoluir. Já aqui foi dito que a CGTP é forte, é uma grande organização. Mas vemos que não consegue ultrapassar os seus limites. Não tem capacidade para mobilizar grande parte da população e do povo português, porque tem preconceitos, porventura até exagerados, mas são provocados por comportamento que muitos dos seus membros têm. Portanto, a CGTP, na sua atuação, sendo a organização mais forte em Portugal, está bloqueada no combate que trava contra a política do governo. É essencial para prosseguir esse combate contribuirmos também para desbloquear a situação da CGTP. E é essencial, forçando a discussão, um papel extremamente desagradável, porque o primeiro falou aqui que foi assobiado ou pateado. Eu já fui no Congresso da CGTP por em representação da nossa corrente, dos sindicatos de professores, a aplicação do método Dono na eleição do Conselho Nacional da CGTP, fui assobiado por 2.000 delegados. Portanto, eles admitem a existência de delegados de outras sensibilidades, desde que se portem bem. Portarem-se bem é deixá-los fazer o que eles fizerem e dar a imagem de que existem lá várias correntes. Eu penso que nós temos que quebrar os limites da intervenção que existem neste momento aos delegados e à representação na CGTP. E isso é essencial para que a CGTP tenha uma força nova e chegue a novos setores da população. Possa combater melhor, porque mais credivelmente. Penso que se deve retomar a proposta de Constituição pelo método do Conselho Nacional e levanto uma questão. Se é melhor a gente ter, pese a sua capacidade de luta, 20 membros no Conselho Nacional eleitos por uma lista única, mas que está, na prática, fortemente limitado pela sua intervenção, de ter um único, que fosse por uma lista alternativa. E que pudesse falar de uma maneira, porventura, mais limpa. Mas, reparem, isso não é possível no atual quadro estatutário. Não é possível haver um representante de uma lista alternativa, porque a lista oficial ganhando, impossibilita a apresentação de propostas, ou pelo menos a sua divulgação pública, e a outra lista que surge não tem possibilidade de eleger ninguém. É o contrário do método Dono. E assim se criou, se recria uma situação de bloqueamento que nós precisamos de romper na sociedade portuguesa e na CGTP. Para terminar, vamos dizer, considero que as próximas lutas são essenciais. É essencial a eficácia com que nos combatamos a política deste governo. Porque, se perdermos,
Não perdemos 30% dos salários, ou não perdemos 30% nas pensões. Perdemos a sociedade que se vai constituir no futuro, vai ser uma sociedade muito mais injusta, muito mais cruel, em que se acha implicitamente bem que caiam as fábricas no Bangladesh com 1000 mortos. O que está em causa é um modelo social e não só. É a construção de uma sociedade. Por isso, a eficácia da luta sindical é essencial. E eu termino com uma coisa pouco consensual, que é a afirmação para travar essa luta. Vamos precisar, mais tarde ou mais cedo, passar por formas de desobediência civil. Não é escandaloso falar em desobediência civil. Os movimentos negros americanos conquistaram os direitos cívicos com uma campanha de desobediência civil. O Gandhi foi de desobediência civil. As leis fazem-nas eles à medida das necessidades deles. As reformas da lei sindical fazem-nas eles como querem. Retiram a eficácia à greve, criando os serviços mínimos. O que significam os serviços mínimos? É que a gente pode fazer greve, sim, mas mantém-se os aspectos negativos da greve, que a pessoa quando faz greve desconta, no vencimento, portanto há prejuízos para os próprios, as pessoas sabem e assumem isso. Esses prejuízos mantêm-se, os prejuízos para a entidade patronal, para o governo, aquilo que constitui o objetivo da greve é anulado pelos serviços mínimos. Portanto, isto é a nível de exemplo, que precisamos de encontrar respostas permanentemente para que a ação sindical não seja só o ousar lutar, mas para ser também o ousar vencer.